Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Orlando, do canal A Voz da Bíblia, com muita alegria. Estou de volta para mais um vídeo para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual. Eu quero ler no livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo de número 12 em diante. Quero falar de algo muito importante, que é meditar um pouco sobre a obra da fé. A obra da fé. A fé é coisa gloriosa na vida do cristão. Obra de fé. Entendeu? Isso é muito importante na vida de todos nós, porque nós precisamos desta obra para a salvação. Do contrário, nós vamos trabalhar em vão, nós vamos confiar em vão. Temos que confiar em Jesus, temos que acreditar que o Senhor Jesus é o Salvador, que Ele fez o seu trabalho de sacrifício vicário, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou para nos dar o direito de vida eterna, mas existe algo que o homem tem que fazer, que é a obra da fé, que é feito logo após você entregar o seu coração a Cristo, a Jesus. Você vai começar a trabalhar, você vai começar a buscar, você vai começar a desenvolver um trabalho de fé, espiritualmente falando, que é o que vai nos levar à vida eterna. Então, eu quero ler no capítulo 12 de Hebreus, o verso de número 12 em diante. Mas quero te convidar já, antecipadamente, para você se inscrever no canal Voz da Bíblia, do Pastor João. Dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário, irmãos. Divulga esse vídeo para outras pessoas, em nome de Jesus. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O joelho desconjuntado, aqui o Senhor está falando de coisas espirituais. É quando a pessoa chega a um ponto, um nível de paralisação, de uma paralisia, espiritual. Ele fica paralisado ao ponto de não conseguir mais fazer nada, prosseguir a caminhada de fé, de obras maravilhosas, perfeitas, para o encontro maravilhoso com Cristo no dia da sua vinda. Então, às vezes nós ficamos espiritualmente abatidos, às vezes nós ficamos espiritualmente cansados, as nossas mãos cansadas no sentido espiritual, sem força para... Entendeu? Eu não estou falando aqui de coisas materiais, de mãos físicas. Está certo que precisamos das mãos para trabalhar também, da mesma forma que precisamos das mãos para trabalhar, para lutar no nosso trabalho no dia a dia, nós também precisamos das nossas mãos espirituais para o trabalho espiritual. Entendeu? Por isso que Paulo disse lá que os nossos membros, nós temos que santificar o nosso espírito, alma e corpo. Entendeu? Apresentar diante de Deus o sacrifício vivo. Olha, sacrifício vivo é obra. Agora, existe uma doutrina por aí, principalmente dos pré-tribulacionistas, eles que acreditam em arrebatamento secreto e tantas coisas, acreditam que não vai viver a tribulação, que não vai passar pela tribulação. Eles pregam muito isso, mas não é só pré, não. Tem pessoas
do pós-tribulacionista, como eu sou um pós-tribulacionista, eu acredito no arrebatamento depois da grande tribulação, eu não é questão de eu só acreditar, eu acredito com base nas escrituras. Os profetas falam sobre isso, os apóstolos, Jesus falou sobre isso, e os apóstolos também falou sobre isso. Aí tem gente que fala, não importa se vai vir antes ou depois, sabe? O importante é nós estar preparados. Mas se você não estiver preparado agora, já, você corre um risco muito grande, porque na grande tribulação, quando o anticristo se levantar, na metade da semana, você pode ser uma presa fácil do anticristo. Você pode ser enganado, ludibriado por ele. Porque você, na sua cabeça, está impregnado que você vai ser arrebatado antes do anticristo se levantar, antes da grande tribulação. E a Bíblia diz que nós vamos ver a face do iníquo. O povo que estiver vivo, a igreja vai ver. A não ser que a gente morra antes. Mas do contrário, nós vamos ver. Então, é muito importante a gente pensar nessas coisas. Tem gente que acha, não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo por mim. Poxa vida, como não precisa fazer nada, irmão? Levantai, tornai a levantar as mãos cansada. Quem sabe você está cansado de lutar. O joelho desconjuntado. Aqui não está falando de coisas materiais, não, está falando de coisas espirituais. Trabalho na seara do Senhor. Lutar em prol ao reino de Deus. Lutar espiritualmente falando, porque a nossa salvação também depende do nosso esforço, do nosso querer, do nosso trabalho, da nossa vontade. Jesus já fez o que tinha que ser feito, que é abrir o caminho, quebrar as correntes que estavam nos prendendo, derrubar as muralhas que estavam nos atrapalhando, derrotar, pisar na cabeça de Satanás que estava nos escravizando, entendeu? Derrotar o inimigo das nossas almas, através do seu sacrifício, derramando o seu sangue, através da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Isso ele fez. Só que ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Entendeu? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. É trabalho, aprender. Aprender é quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nas profecias, e entendemos o verdadeiro evangelho. O que a Bíblia está falando? Irmão, nós temos que fazer alguma coisa sim em prol da nossa salvação. Nós temos que correr atrás, temos que lutar, temos que trabalhar. Quando você prega o evangelho, você está fazendo o quê? É uma obra maravilhosa a pregação do evangelho. Quando você ajuda alguém de alguma forma, é obra. Quando você ora, consagra a sua vida, jejuma, é obras que agrada a Deus. Porque você já foi circuncidado no coração. O seu coração é circuncidado. A lei de Deus está escrita no seu coração. E ela tem que ser obedecida. Como que Deus escreveu uma lei no coração do homem? Para o homem não obedecer essa lei. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não roubarás, não furtarás, não adulterarás. Entendeu? Quando você não faz isso, tudo isso que eu acabei de falar, é uma obra perfeita diante de Deus, que leva você à salvação, mas tem que fazer. Agora o camarada fica levando uma vida depravada, de pecado, de desobediência, adulterando, pedindo perdão, adulterando, pedindo perdão, adulterando, pedindo, ainda usa essa tese, não, mas Jesus é misericordioso, Ele vai me salvar, Ele me perdoou, Ele me perdoa, Ele me perdoa. Aí usa aquele versículo, o cara pode cair
7 vezes, o Senhor levanta, 70 vezes 7, o Senhor levanta ele. O pecado é perdoado, até 70 vezes 7. É perdoado, sim, é perdoado sim. Agora, porque a Bíblia fala isso, você vai levar uma vida de pecado, pedindo perdão todo dia, todo momento, você está brincando com Deus, e Deus não, o Senhor não é objeto para você ficar zombando dele, pisando na palavra dele, pisando nas ordenanças dele, que ele mandou, fugir do pecado, levar uma vida íntegra diante de Deus, uma vida longe da desobediência, uma vida de amor, de respeito, de consideração ao próximo, uma vida de cristão autêntico, irmão. Isso é obra, entendeu? Isso é obra. Ler as escrituras, entender as profecias, estudar sobre as 2 casas de Israel, sobre as festas de Deus, sobre os tempos determinados de Deus dentro das festas, estudar sobre grande tribulação. O que Jesus quis dizer quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, que ele entenda? A abominação da desolação é o anticristo, é a grande tribulação. O anticristo é a abominação da desolação, que vai invadir o santo do santo. Ah, é o templo? Não é só o templo em si, é invadir o espaço que temos como cristão, a liberdade que temos de adorar o Senhor, de seguir o Senhor. Nós somos o templo de Deus. Ele vai invadir o nosso espaço e vai tentar nos parar, e ele vai conseguir parar uma boa parte dos cristãos, mas ele não vai parar as 2 testemunhas que vai se levantar na grande tribulação, porque o poder de Deus está acima do poder do inimigo. Mas é obras. Pregar o evangelho é uma obra maravilhosa que você está fazendo. Fugir do pecado é uma obra gloriosíssima. Tudo que você faz de bom é obra. Ah, o crente não precisa de obra, porque ninguém é salvo pela obra. Tiago falou: me mostra a tua fé sem as tuas obras, eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras. Olha bem o que diz aqui ainda. E fazei veredas direitas, né? Levantai as mãos cansada, os joelhos desconjuntados, quer dizer, se põe de pé, anda, espiritualmente falando, lute pelo reino de Deus. E fazei veredas direitas. O que é fazer veredas direitas? É obra. Obras maravilhosas, obras santas, obras gloriosas, obras que agradam a Deus. Obras para a salvação. Fazer veredas direitas. Agora eu vou viver no erro? Fazendo todo tipo de erro? Não, isso não é vereda direita. A vereda direita é fugir daquilo que é errado. Fazei vereda direita para os vossos pés, andar. O que é uma vereda, irmão? O que é uma vereda? É um caminho de difícil acesso, com muitos obstáculos e dificuldades que a gente tem que vencer. Vereda. Uma vereda não é fácil, ela tem obstáculo. Mas quando nós oramos e caminhamos firmemente nessa vereda, o Senhor torna essa vereda direita para nós. Ela se torna uma vereda direita porque você é um vencedor dos obstáculos. Você luta sem desistir das dificuldades. E você vence as dificuldades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja espiritualmente, pessoa que está manquejando, você não desvie, quer dizer, levar a palavra, aconselhar, pregar, anunciar, ensinar. Agora, se você ensina que Jesus vai te arrebatar, não, irmão, pode ficar tranquilo, não se preocupa que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Meu Deus, que ensinamento você está dando para as pessoas? Ensina a verdade para elas. Ensina a verdade. Estude as profecias, irmão. Abra os seus olhos, que você vai entender. Entendeu? E as pessoas que estão, como você segue por vereda direita, você vai ajudar as pessoas
as pessoas que estão manquejando, para que não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Sarado aqui é no sentido de entender as verdadeiras palavras de Deus, as promessas de Deus, entender as profecias profetizadas pelos profetas e pelos apóstolos. E você ser sarado totalmente no tocante à compreensão, o entender das verdadeiras profecias profetizadas e pregadas. Por isso que eu falo, estude as duas casas de Israel para você entender sobre a divisão do reino. Estude sobre isso que você vai chegar numa posição espiritual de entendimento que você vai desbloquear as profecias, porque as duas casas de Israel é uma chave que desbloqueia a profecia. Estudar as peças de Deus. Por que Páscoa? Por que asmo? Por que expiação? Por que Pentecoste? Por que trombetas? Entendeu? Por que, irmão? Primícia, digo melhor. Por que trombeta no final? Páscoa, asmo, primícia, que é a ressurreição de Jesus. Pentecoste 40 dias após, 50 dias após, digo melhor. E depois ficou 3 festas para o final, que nós temos que entender, que é trombeta, expiação e tabernáculo. Temos que entender isso, que se você estudar as festas, você entender as festas, o porquê das festas, você vai desbloquear a profecia. E vai entender isso, que você vai entender que não existe arrebatamento antes da grande tribulação, só depois. Por quê? Porque nós estamos na era do toque de trombeta, os 2000 anos de toque de trombeta. Vamos entrar na época da expiação, que é quando Jesus vier, entendeu? Vai acontecer as 2 festas final, as 3 festas final, trombeta já está acontecendo agora, expiação quando Jesus vir, porque ele vai levar Gog e Magog, as nações contra Israel, no final, para ele poder fazer o seu trabalho de expiação e punir as nações, destruir as nações ímpias, e depois vem a festa dos tabernáculos. Aí vem arrebatamento, entendeu? Vem a ressurreição dos mortos, transformação dos corpos dos mortos em Cristo, estou falando. E depois, festa dos tabernáculos, que é a festa de casamento de Jesus com a igreja. No final da grande tribulação, na entrada do milênio, vai acontecer a festa dos tabernáculos, bodas do Cordeiro na terra, irmão. Aquela pregação que a gente pregava muito, que eu já pedi perdão para Deus, as bodas lá no céu, uma mesa preparada, e Jesus servindo a mesa lá no céu. Esqueça isso aí não existe em canto nenhum. Entendeu? Eu entendi, glórias a Deus que o Senhor me abriu a mente para entender a palavra do Senhor. E eu parei de pregar isso. Tenho vergonha de ter pregado isso, já pedi perdão para Jesus. Não existe isso aí. Entendeu? A festa do tabernáculo vai existir sim. O que é a festa do tabernáculo? Festa das cabanas, no começo do milênio. Entendeu? E vai continuar 1000 anos acontecendo esse trabalho. É tanto que vai existir o templo de Ezequiel, que vai ser construído no começo do milênio. Entendeu? Que tem gente que ensina que é a Nova Jerusalém que vai descer para a terra no milênio. Não existe isso aí. É o templo de Ezequiel que vai ser levantado no começo do milênio. Os sacerdotes de Zadok, da linhagem de Zadok, vão fazer o trabalho sacerdotal durante 1000 anos. E a igreja do Senhor, a esposa do Cordeiro, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, juntamente com Cristo, sacerdotando para os sacerdotes rebaixados, e o sacerdote rebaixado sacerdotando para as nações no milênio, que vão reconstruir o mundo durante 1000 anos. Essa é a verdade do Evangelho, tem que entender isso aí. Agora, se você joga o arrebatamento da igreja, eu estou fazendo aqui uma grande obra de pregação do Evangelho, tocando trombeta. Se eu prego um arrebatamento antes da tribulação, eu estou
sendo contra aquilo que está escrito nos profetas e na palavra de Deus, pregada pelo próprio Jesus. Entendeu? Eu estou sendo contra. Eu estou trabalhando contra as profecias de Deus. E eu não posso ser contra o Evangelho de Cristo, na sua essência. Nós não precisamos mais de profecia do Antigo Testamento. Como não precisa, irmão? A lei, ela não foi revogada. A lei, ela tem que ser cumprida. Ela foi cumprida por Cristo para nós conseguir, com a graça de Jesus e do Espírito Eterno, que é o Senhor Jeová, cumprimos essa lei que está gravada no nosso coração. Ao invés de nós carregar uma tábua de pedra, ela está escrita no coração. Nós hoje carregamos a Bíblia está aqui, a lei. Está escrita aqui. Só que ela tem que estar escrita no coração. Por que ela tem que estar escrita no coração? Porque quando o anticristo se levantar, ninguém vai poder congregar. E aí, você aprendeu? Como você vai ajudar os irmãos? Como você vai falar para os irmãos? Como você vai orientar os irmãos a fugir do sistema da besta e ir para o deserto para ser protegido por 3 anos e meio? Como que você vai, se você não tem? Vamos dizer que se o anticristo se levante amanhã, e aí essa Bíblia aqui eu não vou poder pregar mais para ninguém, as Bíblias, vamos dizer que a Bíblia seja recolhida pelas autoridades, acaba quase totalmente as Bíblias, não tem mais a palavra. Vamos dizer que aconteça isso. Ela está aqui no meu coração. Por isso que tem que aprender, irmão. Porque vai ter uma hora, se você não decorar, não escrever no coração a lei de Deus, você vai perecer, você não vai poder fazer nada, e não vai poder anunciar nada. Os irmãos vão te procurar, eu não sei. Não sabe porque não quis, teve tempo, foi pastor, pregou, ensinou, cobrou dízimo, cobrou oferta, cobrou um monte de coisa, exigiu, mas não ensinou a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Então, irmão, escreva no coração, medite, se alimente da palavra, porque o Espírito Santo se encarrega de escrever no seu coração. Só que o Espírito Santo só vai escrever aquilo que você medita, que você busca, que você quer aprender. É igual estudar secularmente, o estudo secular. Tem como aprender se não for na escola? Tem que estudar, tem que ter um professor ensinando. O professor é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Só que você tem que querer. Senhor, o que é isso? Eu quero aprender isso. Ora a Deus, e Deus te revela e escreve no teu coração. Mas você tem que ter iniciativa. Olha bem, e na verdade, ou digo melhor, seguir a paz com todos e a santificação, isso é obra, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é obra maravilhosa de Deus. Como alguém se santifica? Sem esforço, sem querer, sem se dedicar, irmão. Santificação, sabe o que é? Santificação não é só cantar na igreja ou ir aos cultos no domingo. Não. Santificação é quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você se alimenta da palavra, você está se santificando. Quando você jejuma, quando você ora, quando você visita, quando você ajuda as pessoas, quando você faz um trabalho, uma obra maravilhosa, gloriosa para o reino de Deus, você está se santificando para a salvação. Isso é obra. Entendeu? Agora eu vou ler o versículo, eu vou repetir o versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Entendeu? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus é uma obra redentora realizada na cruz do Calvário por Cristo, para nós nos espelhar nela e trilhar por vereda direita diante de Deus, que é uma grande obra
concedida por Jesus na cruz do Calvário. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Temos que ter cuidado, examinar a Escritura, cuidar nela, ter a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Isso é obra. É obra. Ninguém consegue ler Bíblia sem esforço. Ninguém consegue orar sem esforço, irmão. Ninguém consegue fazer nada sem esforço, a não ser, se ele orar sem esforço, a não ser que ele repita uma ladainha lá, um negócio que ele decorou lá para falar. Entendeu? Mas se ele for orar mesmo, falar com Deus, meu amigo, é uma grande obra. Você tem que se esforçar. Entendeu? É esforço. Jesus fez tudo por nós. Mas o que cabe a mim fazer, o que cabe a você, você tem que fazer, meu amigo. Do contrário, você está fazendo tudo errado. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, Deus eterno, trabalhe na sua vida, no seu coração. E você passe esse vídeo para outras pessoas, para que elas também entendam a palavra de Deus. E venham, através dessa exortação, examinar as Escrituras e cuidar nelas ter a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Não deixe de se inscrever, compartilhe mesmo, divulgue, entendeu? Eu estou aqui para ver os apoios e também ouvir as críticas, não tem problema. Eu não sou perfeito, tenho falha, entendeu? Mas examine com amor, estude o vídeo todo, vê tudo e procura fazer o que eu estou falando, examine as Escrituras, procure entender, irmão, que você vai descobrir que eu estou falando aqui é correto, é certo, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, fique com Deus.